Então é assim, eu não sei o que é que vai na mente de um homem e muito honestamente, a maior parte do tempo eu não quero saber. Mas no outro dia estava no meu Instagram e a parte boa de eu agora ter alcançado uma audiência maior é que começo a ter mensagens no Instagram que me deixam super felizes de pessoas que acompanham o meu podcast, o meu conteúdo. E por acaso reparei que esta pessoa em questão mandou-me uma mensagem e eu respondi, não é? Gosto sempre de agradecer o carinho e as palavras. E depois reparei que eu não seguia esta pessoa em questão, eu não faço ideia quem é esta pessoa, não tenho seguidores em comum com esta pessoa. E se calhar esta pessoa está agora a ouvir este episódio, mas reparei no perfil, o círculozinho dos stories, estão a ver, estava a verde. E por norma, está a verde quando vocês metem alguém nos amigos chegados. E eu sei que o meu conceito de amigos chegados pode não ser o conceito de amigos chegados de outra pessoa. Mas, na minha cabeça, os amigos chegados não são assim uma coisa tão importante no sentido de ai meu Deus, estava a meter tipo os meus melhores amigos nos meus amigos chegados. Não, tipo, honestamente, não me importa, eu posso ter uma conversa com uma pessoa, posso gostar dessa pessoa, posso falar com essa pessoa, posso conhecer essa pessoa e achar que essa pessoa é porreira, fixe para ter nos meus amigos chegados. Por isso vou meter nos meus amigos chegados. Aliás, eu tenho muitas pessoas que não considero assim que são dos meus melhores amigos, mas estou à vontade para meter coisas nos amigos chegados com eles lá. Só que é o que eu digo, eu conheço estas pessoas, eu já falei com essas pessoas. Não são pessoas que eu vi na internet e achei, olha, vou meter nos amigos chegados. E eu sinto que esta pessoa em questão fez um bocado isso. E eu fiquei um bocadinho, sei lá, fiquei bastante confusa. Só porque na minha cabeça não fez muito sentido. E eu nem cliquei, estão a ver, não cliquei. Porque eu sinto que, e desculpa lá se estou a magoar alguém, e se esta pessoa em questão está a ouvir este episódio, mas eu acho que homens que tu não conheces de lado nenhum, que te adicionam aos amigos chegados, possivelmente as fotos que eles metem nos amigos chegados são fotos que não são próprias, não é? Digamos assim, é o termo mais correto que eu encontro, de se partilhar com pessoas que não conhecem. Por isso, eu não cliquei, obviamente, nestes amigos chegados desta pessoa, mas fiquei o dia todo a pensar, depois tive uma grande conversa com o Tato sobre isto, e ele partilha um bocadinho a mesma opinião que eu. Tu nos teus amigos chegados metes pessoas que estás à vontade para meter certas coisas, porque eu também digo-vos já, se não são dos meus amigos chegados também não perdem nada, não meto assim nada de oh meu Deus, não. Mas nunca na vida ia meter uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, que eu nunca falei e que nem sequer me segue. Para mim, esta é a parte, é que se calhar, sei lá, podia até ser uma tática de engate que eu possivelmente já fiz ou não, que é, vocês têm uma crushzinha em alguém, não sei o quê, essa pessoa segue-vos, vocês já se falaram um bocadinho, mas não têm aquela confiança grande, e metem nos amigos chegados só para ver o que é que rola. Na boa, está bem? Entendo. Mas tendo em conta que eu não sigo esta pessoa, para que é que caraças ele me foi meter nos amigos chegados? E outra vez, eu não vou ver. Está bem? Até pode ser a pessoa mais incrível, mais simpática, pode meter stories intelectuais de opiniões que partilhamos em comum. Desculpa, se tu és um homem que eu não conheço de lado nenhum, que me segue no Instagram, que eu não sigo de volta e me mete nos amigos chegados, mano, eu não vou ver os teus stories. Desculpa, eu não vou ver. Está bem? Não sei, é o que eu digo, não é uma crítica a esta pessoa em questão, porque outra vez, eu não conheço essa pessoa de lado nenhum, não sei se ele vai estar a ouvir isto. Se estiver, mano, sei lá, tira-me dos amigos chocados, estás a ver? Mas é só a cena de, eu acho que os homens às vezes não têm noção como abordam uma mulher. E isto entra bué, obviamente, em conversas e num tópico um bocadinho mais sério. Mas a questão é que, se calhar, um homem que está agora a ouvir este episódio está a pensar ai Maria, mas ele se calhar só te quer conhecer, só quer ser teu amigo. Vocês, tipo, sabem o que é isso é na cabeça de uma mulher. Não é a primeira vez que isto me acontece e eu cometo o erro de clicar nos amigos chegados, na fotinha, e ver coisas que não quero ver, de homens que eu não conheço. Entendem? É aqui que os homens às vezes não entendem e depois começam vocês mulheres levam tudo a peito. E mano, claro que eu vou levar tudo a peito quando vocês homens são uma desgraça. Mas pronto, não vou estar a fazer este episódio do meu ódio sobre homens. Porque eu sei que não é todos os homens, mas é sempre um. Mas pronto, tive esta conversa depois com o Tato. E o Tato agora disse uma coisa que eu achei que também faz sentido. E fui-me apercebendo que eu sinto que agora eu estou quase a regressar a Portugal. E aliás, este é o último episódio do podcast que eu gravo
na Inglaterra. Eu vou fazer uma pequena pausa do podcast, por isso vai ser o fim da terceira temporada. E eu estava a ter esta conversa com o Tato, que é muito engraçado. É uma das coisas que eu vou sentir mais falta, é que eu vou ao Tato e começo a falar de... por exemplo, exatamente esta conversa, comecei a falar com ele, que este rapaz que eu não conheço, que me segue, que eu não sigo de volta a meter nos amigos chegados, e de repente a conversa acabou connosco a falar de como a vida mudou nestes quase 5 anos que estamos na Inglaterra. E nessa conversa, uma das coisas que nós discutimos foi mesmo a cena do podcast, porque eu já tinha esta ideia de gravar o último episódio na Inglaterra, porque eu da maneira como eu vejo o podcast e as temporadas do podcast, eu gosto de lhe chamar temporadas porque também foram temporadas da minha vida. A primeira temporada, que foi o início do podcast, que são apenas 2 episódios que eu tenho disponível, que são ingleses, que é até com o Tato Capelino e com o Aldas. Foi quando eu comecei o podcast, foi quando eu ainda estava a tentar descobrir o que é que eu queria fazer do podcast. Depois, a temporada 2, eu chamo-lhe temporada 2 porque foi quando eu me apercebi, olha, afinal eu quero fazer este podcast a sério, eu gosto de fazer este podcast a sério, mas quero fazer em português. E eu ainda estava em Huddersfield quando isto aconteceu, são acho que 10 episódios, se não estou em erro, e depois a temporada 3, que foi a que eu comecei quando eu já estava a mudar-me para Leeds. E eu sinto que cada temporada explica um bocadinho também da temporada que eu estava a viver na minha vida naquele momento, e para mim faz todo o sentido agora começar uma nova aventura, uma nova temporada também na minha vida, e fazer então o fecho, o final da terceira temporada do podcast na Inglaterra. E eu estava a contar isto ao Tato, e depois estivemos uns dois um bocadinho a falar sobre como tanta coisa mudou, e é uma coisa que eu também pensei. Eu, quando comecei a ter esta ideia de fazer o podcast, eu consigo genuinamente imaginar-me e consigo voltar a esse dia. Eu estava na minha sala da casa que eu tinha em Huddersfield, estava com o Fen, com a Helena e com o Tato, que independentemente de tudo e de algumas dessas pessoas já não estarem presentes na minha vida agora, foram pessoas que obviamente influenciaram muito o meu caminho nesta aventura que foi viver na Inglaterra durante quase 5 anos. E eu lembro-me então de estar na sala, e a verdade é que eu, quando vim para a Inglaterra, eu não sei se possivelmente pessoas que estão a ouvir este podcast, este episódio, podem nunca ter ido morar para outro país, mas só o facto de morares para outra cidade, para outra vila, para outra aldeia, muda muita coisa. E eu, quando vim para a Inglaterra, eu apercebi-me que era uma chance de me reinventar um pouco. Aqui ninguém me conhecia, não fazia uma ideia de quem eu era, não conhecia ninguém que eu conhecesse. Eu já não ia ser a filha do Bilinho e da Paula, já não ia ser a irmã da Xaninha, eu ia ser a Maria, a portuguesa que veio estudar para a Inglaterra. E eu lembro-me de também ter esta conversa com a minha prima João, e ela disse-me: tu agora podes ser aquilo que tu quiseres. E isso foi uma coisa que eu tive na cabeça durante as primeiras semanas. E se calhar eu levei aquilo de uma forma diferente, porque eu fui-me apercebendo que eu não me queria reinventar, se faz sentido. Eu, graças a Deus, amor próprio nunca me faltou, e sei que nunca me vai faltar, e eu estava genuinamente feliz com a minha personalidade. Eu sinto que se calhar, se eu fosse uma pessoa tímida, se eu fosse uma pessoa que não estava tão à vontade para falar com pessoas, eu podia pegar nesta oportunidade de ir para outro país e pensar: ok, aqui ninguém sabe que eu sou tímida, aqui ninguém sabe que eu não falo muito, e se calhar podia, se fosse isso que eu queria fazer. Mas a verdade é que a personalidade que eu deixei, entre aspas, em Portugal, foi a personalidade que eu trouxe para a Inglaterra. E isto foi também uma coisa que eu estava um bocadinho nervosa, porque eu sentia muito com o meu inglês. Eu genuinamente vim para a Inglaterra a achar que o meu inglês era bom, e estive aqui 2 semanas e apercebi-me que eu não sabia falar inglês, porque a verdade é que é completamente normal quando nós estamos a aprender uma língua na escola, e a verdade é que isto não é um bocado uma crítica, porque agora é o que eu digo, tenho a possibilidade de ver como é que as coisas deviam ser feitas, e tenho esse privilégio de
ter conseguido sair dessa caixa, mas a verdade é que a educação em Portugal, em termos de línguas diferentes, obviamente aqui eu falo mais do inglês, porque eu nunca aprendi outra língua. Também aprendi espanhol, mas eu sinto que o espanhol é sempre uma língua mais fácil para um português entender. Mas o inglês, há muita coisa errada da forma como nós ensinamos o inglês. E acredito que aplicações tipo Duolingo, que também tinham uma vertente positiva, do tipo, ok, vamos aprender uma nova língua, mas vocês não aprendem a língua em si, entendem? Vocês aprendem palavras e se calhar aprendem expressões, mas vocês não aprendem como é ter uma conversa. E eu quando vim para a Inglaterra que me apercebi, eu de facto não sei falar assim inglês muito bem. E estava muito nervosa, porque foi aí que me apercebi, olha, eu não me quero reinventar, eu quero continuar a Maria que sempre fui, quero mostrar a minha verdadeira personalidade, mas será que eu consigo fazer isto noutra língua? E no início tinha um bocado de receio que essa barreira linguística fosse influenciar como as pessoas me viam e o que as pessoas achavam de mim. E lembro-me que agora, voltando outra vez ao momento em que eu me apercebi que queria fazer um podcast, lembro-me então de estar na sala e até de ser o Finn que me disse tipo, que admirava o facto de eu conseguir falar tão bem noutra língua que não é minha, que admirava como eu conseguia ter certos pensamentos que nem ele consegue ter e ele fala inglês. E depois estivemos um bocadinho a falar de como eu sempre gostei de falar com pessoas, sei lá, eu continuo a dizer que dentro de mim há aqui uma parte que é um bocadinho tímida, só que a forma como eu vejo é, se eu não for, ninguém vai. Se eu quiser criar uma amizade com uma pessoa que também está tímida, nós não vamos criar amizade nenhuma. Isso também foi uma das coisas que eu pensei quando vim para a Inglaterra, se eu olhar para uma pessoa e quiser criar uma amizade, se eu estiver sozinha e vir um grupo de raparigas ou uma rapariga também sozinha, ou um rapaz sozinho, eu vou lá, não é? Porque é assim que vocês começam, é assim que vocês criam amizades. E o fim, as palavras que ele me disse, e depois o Tato também disse muitas vezes que admirava, e aliás, todas as amizades que eu tenho na Inglaterra, fui eu que as comecei. Isto foi também uma coisa que agora, voltando atrás e imaginando este momento que eu passei com eles em Huddersfield em 2022, eu fico a pensar, de facto, todas as amizades que eu tenho aqui na Inglaterra, fui eu que as iniciei e tenho mesmo muito orgulho nisso e isto mostra também muito a minha personalidade e o meu à vontade a falar e estar com pessoas. E foi com a conversa que eles tiveram comigo que eu pensei, fogo, de facto gosto muito de falar. E foi o Tato que disse, olha Maria, porquê que não fazes um podcast? E aí, eu muito honestamente, eu acho que já disse isto uma vez, mas eu já tive um podcast, este não é o meu primeiro podcast. Eu tive um podcast que criei na quarentena, que honestamente às vezes fico a pensar, fogo, quem me dera ter feito aquilo tipo a sério, estão a ver? Porque a quarentena foi uma benção para criadores de conteúdo e podcasters, porque é que nós fazíamos? Nós não fazíamos nada na quarentena e uma parte de mim tem pena de não ter levado aquilo tão a sério, mas depois fico a pensar, fogo, mas só de pensar o quanto a minha vida poderia ter mudado, que agora, se eu pudesse voltar atrás no tempo, não mudava nada. Fazia exatamente as coisas da mesma forma para me poder trazer a este momento aqui a falar para vocês no meu podcast, que eu considero que é de facto, apesar de não ser o meu primeiro, é o mais especial que eu tenho. E depois eu disse, eu já por acaso na quarentena eu fiz este podcast, não sei o que mais, acho que só gravei 2 episódios e não levei a sério, nem, eu estava a gravar com o recording do iPhone, punha no SoundCloud, eu nem sabia meter no Spotify e essas coisas todas, e eles disseram, fogo, então porque é que não fazes outro podcast? E agora, olhando para trás nesse momento e voltando agora para onde eu estou no presente, eu nunca imaginei que essa ideia de porque não fazes um podcast? Se calhar era fixe fazer um podcast. Olha, se calhar podia fazer um podcast a entrevistar artistas independentes se calhar isso é interessante e chamava-lhe Everything has a Meaning, porque no fundo tudo tem um significado. E em trazer agora de eu estar aqui a falar, não entrevisto ninguém, já deixei essa parte no passado, em termos de artistas independentes. Não sei se no futuro não poderia trazer convidados, e não quero estar aqui a dar spoiler, mas digamos que eu tenho muitas ideias para a nova temporada, mas é de loucos pensar como as coisas mudaram, e é o que eu digo, o podcast acompanhou-me também na minha viagem na Inglaterra, e tem um sabor agridoce eu estar aqui e estar-me a perceber que este é o último episódio do podcast que eu gravo em Inglaterra. É porque é uma coisa que eu mais me apercebo
com o tempo que passa e está quase a chegar à altura de eu regressar a Portugal, é que por muito que custe, eu sei que eu voltar à Inglaterra só voltaria para encontrar-me com os meus amigos, encontrar-me com as pessoas que tenho aqui na Inglaterra. Eu não me imagino nunca mais na vida a viver na Inglaterra. Não digo que vou viver para o resto da minha vida em Portugal ou em Vinhais, mas sei que a Inglaterra, sei lá, na minha lista já posso marcar a Inglaterra e passar à frente, seguir em frente. A Inglaterra para mim é aquele ex que eu nunca vou voltar e que sei que nunca vou voltar. Mas é aquele sentimento de eu saber que este país nunca foi uma casa, apesar de eu ter encontrado família aqui, sei que faz sentido, mas dá-me aquela sensação de porra, né? Eu estive aqui e gravei muitos episódios, aliás, gravei, não é? No fundo, as 3 primeiras temporadas do meu podcast eu gravei-as na Inglaterra. Foram possivelmente mais de 20 episódios, na boa. Que pode não parecer muito, mas se vocês somarem todos os minutos, todos os episódios, uma pessoa fica assim, estão a ver, uma pessoa fica assim a sério, olha, afinal, foi muito tempo, muito tempo. E é estranho, e voltei para trás e pensei mesmo que fogo, a vida mudou a sério. A forma como eu também vejo a vida, como eu vejo o mundo também mudou. Por isso é que também estou curiosa em saber como é que, sei lá, como é que o meu futuro vai ser. E estou super entusiasmada, tipo, não vos consigo dizer, por isso é que também vem aí o sentimento agridoce, é por eu estar genuinamente feliz por regressar a Portugal. Lembro-me que na altura, quando eu estava prestes a ir para a Inglaterra em 2020, tive uma conversa com a minha melhor amiga, com a Guedes, em que ela me pergunta: mas tens a certeza que é isto que eu quero fazer, que tu queres fazer? E eu disse sim. Essa é a parte que me magoou, é o facto de eu saber que eu quero ir, porque deixo aqui pessoas que eu, né, tenho uma grande ligação, deixo aqui a minha família, deixo aqui os meus amigos, e é de loucos pensar, como eu já sentia isso, eu sei que quero ir, sei que me está a custar, porque vou deixar muita coisa para trás, mas é porque genuinamente eu quero ir. E agora sinto isso aqui na Inglaterra. Sinto que de uma forma eu reiniciei um ciclo novo, com o mesmo sentimento que é do saber que quero ir, mas que me deixa triste eu ir, não é? Deixa-me muito triste. E outra vez outra coisa que o Tati e o Aldas ainda não conseguimos falar. Mas eu no fundo deixo só aqui dizer que eu não queria de todo que este episódio fosse assim. Estão a ver? Eu sinto que já mostrei mais emoções nestes quase 18 minutos do que mostrei no resto dos meus episódios todos. Mas é o que eu digo, eu também queria que este último episódio da 3ª temporada fosse assim mais simbólico. Sei que no fundo tudo tem um significado, mas queria que este tivesse assim um significado maior, porque no fundo eu sei que obviamente há pessoas que começaram a juntar-se a mim recentemente, outras já me acompanham desde o início, mas independentemente se tu estás a ouvir o meu podcast desde o primeiro episódio que lancei em 2022, ou se já juntaste a mim há uma semana, tu fazes parte também desta história. Também é a última vez que tu estás a ouvir um episódio meu enquanto eu estou na Inglaterra. É assim, é poderoso, eu acho. E não sei, vocês já não vão ouvir histórias de olha, esta semana gritei com um cliente. Possivelmente sei que há histórias que eu ainda nunca contei, e possivelmente ao longo do futuro vou partilhar. Olha, lembra-me agora daquela vez que eu estava na Inglaterra, não sei o que mais isto aconteceu. Mas já não vai ser tudo em primeira mão, estão a ver? E já, não sei, agora que eu disse isto em voz alta também me está a fazer um bocado de confusão. Mas, eu estou, sei lá, estou muito feliz, mesmo muito feliz. E fico feliz também que vocês tenham acompanhado esta viagem de quase 5 anos na Inglaterra. Foram 5 anos que, honestamente, fui mais vezes triste do que feliz, mas as vezes que fui feliz contam por milhões de vezes. Acreditem, eu consigo contar pelos dedos da mão as vezes que fui feliz na Inglaterra, mas são coisas que vão ficar para sempre
no meu coração. E eu sinto que também a parte boa deste podcast é que ajudou-me a lidar com certas coisas que iam acontecendo na minha vida. E foi assim a forma que eu tinha de deitar cá para fora as coisas que, se soubesse que se fosse deixar para dentro, as coisas se calhar não ia correr bem. Por isso foi assim, estão a ver? Foi assim uma jornada, uma aventura muito bonita, muito boa. E no fundo, olhem, chegamos ao fim do último episódio que eu alguma vez vou gravar na Inglaterra. Obrigada também por terem aturado estes, no fundo, há quase 5 anos no podcast, mais ou menos 3, 4 anos. Obrigada por terem aturado todas as histórias que possivelmente vos fizeram sentir ódio de ingleses. Desculpem se eu vos estraguei a imagem de que a Inglaterra é um país de cultos. Não é? Está bem, não é? Mas muito obrigada, olhem, por me terem acompanhado nesta viagem muito bonita. Espero que estejam curiosos para verem como a minha vida vai ser daqui para a frente. Eu sei que estou. E espero que queiram acompanhar na mesma. Apesar do meu conteúdo não vai ser tão ódio de inglês, não é? Se é esse conteúdo que vocês gostam, eu vou continuar. Atenção. Eu, no fundo, sei que este ódio está aqui para sempre ficará. Mas não, estou muito feliz e agradeço mesmo muito por todo o apoio, por vocês acompanharam-me, é o que eu digo. Não me canso de dizer isto, já me repeti 7 vezes neste episódio, mas vocês acompanharam-me. E agora, olhem, vamos ver o que é que a vida corre. Eu vou continuar, apesar de já não estar a apostar tanto no podcast, vou continuar, obviamente, a criar algum tipo de conteúdo diferente, que também já gravei. Estou ansiosa para partilhar com toda a gente. E olhem, se tiverem assim tantas saudades minhas, podem sempre voltar ao início e ver também como as coisas evoluíram e como, que é uma coisa que eu notei, eu fui ficando mais feliz e vocês também fazem parte dessa felicidade. Mas pronto, já estou aqui a entrar já estou a ser demasiado querida, acho eu. Demasiado querida. Para, no fundo, pessoas que eu se calhar não conheço, estão a ver? Aí já voltei um bocado ao que disse no início. Se calhar estou a ser o rapaz que está-vos a meter a todos nos amigos cados e vocês nem me seguem de volta. Mas olhem, uma coisa que quero só adicionar. O Instagram, finalmente, permitiu-me criar um channel. E eu, no fundo, ainda não percebi bem como é que isto mexe. Está bem? Consegui, já tinha 80 membros, que eu fiquei muito feliz. Acredito que destes 80, aí 65 se juntaram by mistake, se calhar clicaram sem querer. Mas o link está logo, se vocês forem ao meu Instagram, está logo lá, Everything Has a Meaning, e vocês clicam lá e põem tipo join group ou juntar-se ao grupo. E eu, no fundo, partilho muita porcaria, não vou dizer que não. No outro dia, isto é uma coisa que eu se calhar podia ter dito, mas como decidi fazer este último episódio mais sentimental. Mas eu no outro dia acordei de manhã e, vocês sabem quando vocês acordam de manhã e apetece-vos muito uma coisa? E a minha apetecia-me é comer ovos estrelados e eu já não tinha ovos, então fui comprar ovos. Acreditam que mal cheguei a casa, deixei cair os ovos e só fui comprar ovos. A única coisa que comprei foi os ovos. E parti-os. Então partilhei com isso e partilho assim coisas do meu dia-a-dia também um bocado, de como o gelado, que também é muito importante. E às vezes faço aquelas votações que é tipo rissóis de carne ou rissóis de camarão, também para ver um bocadinho quem é que são os meus fãs leais que têm bom gosto. Mas se quiserem juntar a mim, é só irem ao meu Instagram. Eu deixo sempre aqui o arroba do meu Instagram, mas no fundo é Maria.barreira com um A extra no final. E juntem-se a mim. Eu também agora que vou começar a fazer outro tipo de conteúdo, vou partilhar lá alguns spoilers e etc. Mas pronto, olhem. Espero que tenham gostado. Está bem? E digam adeus. Também vai ser a última vez que vocês vão... Eu nunca sei se vocês conseguem ouvir os aviões, mas eu moro num sítio aqui em Leeds, muito perto do aeroporto, então nós às vezes ouvimos os aviões. Só que eu, como nunca ouço os meus episódios de volta, porque não gosto,
é um bocado cringe para mim. Nunca sei se vocês já ouvem os aviões, por isso, se ouvirem os aviões, se alguma vez ouviram os aviões, acabou. Quem Vinhais não vai ver aviões, só há helicópteros. Também já não vão ouvir, às vezes, de vez em quando, o Tato a gritar o que estava a tocar saxofone. Mas pronto, espero que consigam ouvir coisas novas no futuro. Muito obrigada e falamos em breve.